Oi, gente! Nesse vídeo eu quero falar a respeito do ego mental, tá? Aqui eu vou trazer um questionamento, uma questão bem profunda referente ao sistema ego mental, né? Que acontece independente das polaridades dentro do processo da dinâmica, independente da gente estar na polaridade feminina e na masculina, porque tem muitas chamas que estão no feminino, mas percebem que tem um mental muito forte. Dentro da dinâmica está na polaridade feminina, porém tem como base, que é como eu chamo, né, a polaridade masculina. Então, o que acontece, né, que a gente consegue reparar, principalmente na nossa chama masculina, por ser o nosso espelho, o que a gente consegue reparar de comportamento, né, ou de energia, né, quando se trata da manifestação ali do sistema ego mental, né? Vocês já devem ter reparado que a chama de vocês, a chama masculina, parece que ela muda, né? Parece que ela muda de personalidade em alguns momentos. Ora você repara a sua chama, você vê ela de um jeito, em outro momento ela se manifesta de um outro jeito, parecendo que existe muitas pessoas se manifestando ali. Isso é real. Nós temos múltiplas personalidades, né? Todos os outros egos que nós vivemos em encarnações passadas, eles existem. Essas memórias, essa gravação desses egos, né, eles estão armazenados no nosso registro acástico que fica no nosso corpo etérico. Então é claro que nosso ego atual é a soma de todos esses egos, que estão armazenados nesses egos memórias e crenças de várias culturas, religiões, enfim. São muitas memórias, são muitos registros, e com a gente, a nossa chama manifesta esses egos principais, aqueles que realmente precisam ser ressignificados por conter memórias e ou crenças que limitam, né? Que impede a chama, que nos impede de viver esse agora. São egos que precisam ser ressignificados. Então eles se manifestam na dinâmica com a gente para que a gente veja, para que a própria chama entre em contato com eles e ela se auto-observe e no autoconhecimento ela trabalhe por essa reconfiguração. Então a gente sabe que a gente está aqui para a gente transcender esse ego humano. E transcender esse ego humano significa transcender as memórias e crenças negativas armazenadas dos outros egos. Então, dentro desse sistema ego mental, vamos dizer assim, nossa centelha se manifesta. Quem é a nossa centelha? É o nosso eu sou, que é como uma luz. Vamos imaginar assim, que é uma consciência, que é uma luz que está inserida dentro desse sistema, né? Colocada ali dentro de todo um complexo de sistema ego, composto pelos 4 corpos inferiores: o corpo etérico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. Esse ego mental, ele é como um software, é um programa que está armazenado ali todas essas memórias, todas as crenças, todas as bagagens, né, de toda a nossa existência, não só do corpo físico, não só do planeta Terra, mas todas as nossas manifestações de outras formas e outros planetas, tá? Mas a gente vai focar um pouquinho no ego humano, que é o que a gente está aqui trabalhando para transcender, para a gente chegar mais ou menos até a nossa origem cósmica, que é na 5ª dimensão, né? Para a gente se desidentificar do ego humano e conseguir se libertar da roda de Sansara. Então, esse software, que é esse programa, né, essa mente, ego, ela carrega essas crenças e essas memórias. E aí, quando a chama, ela manifesta isso, ela justamente manifesta para que isso venha à consciência, para que ela olhe para aquilo e ressignifique. Então, por exemplo, assim como acontece com vocês, também acontece com a chama masculina. Quando a gente entra em contato com uma questão ali que a gente não conseguia ver, e na dinâmica com a nossa chama, a gente consegue observar,
A gente consegue meio que ver de fora aquela característica que é aquele ego. E nós, principalmente chamas mais femininas, nós percebemos que aquela manifestação é uma manifestação que às vezes a gente não se identifica, mas a gente sabe que aquilo vira e mexe se manifesta através de nós, que é uma memória, que é um ego de uma outra vida. E dentro desse sistema ego, ele pode sofrer interferências externas. Interferências externas, não digo só interferências da matéria que para com a mente, mas também interferências de outros seres negativados, como os magos negros, como esses seres extraterrestres negativados. Então, como que eles se infiltram no nosso sistema, tá? Eu vou falar de uma forma bem simples como isso acontece. Através dos chips, dos implantes e também através de fractais nossos que ainda estão na sombra, que ainda não foram trabalhados. Então, todos nós temos vários fractais, né? E nem todos os fractais nossos estão ressignificados, estão na luz, estão sem sombra alguma. E são através desses fractais, né, das características de sombra que estão armazenados nesses fractais, que esses seres negativados eles potencializam. Então, por exemplo, se você observa que você tem ainda em você muito orgulho, significa que existe um fractal seu que precisa trabalhar o orgulho. Pode ser esse atual? Pode, mas pode ser fractais de uma outra vida, na qual você não costuma ser orgulhoso com as outras pessoas, mas quando se trata do processo da dinâmica, esse fractal se manifesta, o orgulhoso. E aí você tem a oportunidade de observar e identificar esse fractal para que ele seja trabalhado. E se você não faz isso, o que acontece? Os seres negativados, eles ficam trabalhando em cima desse fractal orgulhoso, potencializando o orgulho. Quando é raiva, potencializando a raiva. Quando é medo, potencializando o medo. Quando é algum tipo de maldade, né, de prazer, de maldade ou poder, eles trabalham nesse fractal. E aí, isso potencializa essa característica que você já tem armazenada no seu sistema. Por isso que a gente precisa olhar para isso e ressignificar. Porque quando você não tiver mais nenhum fractal na sombra, né, eles podem interferir no seu sistema? Podem, porque eles estão muito mais lúcidos que nós, né? Que nós estamos aqui adormecidos ainda, e eles podem invadir o nosso sistema. Porém, a gente pode se proteger aqui também mantendo a nossa vibração alta, porque aí o que eles vão fazer? Eles vão tentar utilizar das outras pessoas ao nosso redor para nos atingir. Esse ataque não vai vir necessariamente por dentro, pelo lado espiritual, pelo seu sistema, porque eles sabem, gente, eles acessam o nosso mental, eles sabem o que a gente tem armazenado nos nossos registros, porque eles estão em planos mais sutis, onde lá eles conseguem ter uma visão fora da matéria, né? E a gente aqui, a gente está identificado com essa mente limitada, né? A gente está identificado com esse ego. E quando você começa a acessar essa verdade mais profunda, você começa a ter consciência disso e saber como se proteger. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque uma chama me procurou e disse que a chama masculina dela, ele teve um surto, se eu não me engano, né? Psicótico, alguma coisa assim, e ele foi internado. E foi o que eu expliquei nos stories, né? Que nós, chamas gêmeas, nós temos uma espiritualidade muito forte. E vocês já devem ter ouvido falar, através do próprio espiritismo, quem já passou pela doutrina espírita ou ainda está, né, frequentando e estudando sobre a doutrina espírita, que a mediunidade, quando ela não é trabalhada, ela pode levar à loucura, né? Ela pode levar a desequilíbrios no corpo mental, no sistema mental. E isso é verdade. Por quê? Porque é um programa que, se você não trabalha, esse programa roda sozinho. E esse rodar sozinho são os programas que já estão instalados, que veio dos seus ancestrais, que veio das suas outras vidas. Só que quando você
se conscientiza da sua centelha, você começa a trabalhar para se conectar com essa centelha, significa que você também está trabalhando para que a sua centelha seja muito mais forte e poderosa que o sistema que roda no automático. Então, o autoconhecimento traz isso, porque quando você observa uma sombra no seu sistema e você está consciente dessa sombra, é muito mais fácil para você trabalhar nessa sombra e não deixar que as interferências dos negativados atuem potencializando a sua sombra. Né? Não é escondendo de você, não é negando de você, mas é você olhando para aquela sombra, aceitando ela e colocando luz nela, né? E trabalhando nela, na dissolução dela. E a gente faz isso dentro do processo da dinâmica. Renata, mas eu não estou em contato com a minha chama. Como que eu faço? Autoconhecimento, tá? Autoconhecimento, você vai ficar observando, porque mesmo a chama não estando perto de você, ela faz um espelhamento para você, porque você estando longe dela, como você se sente quando você pensa nela, quais são as emoções que você sente quando você se conecta com ela, quando você sonha com ela, quando você tem os insights de outras vidas, quando você acessa as outras vidas, quando vem flashes, você tem que observar isso, que já são as manifestações dessas memórias no seu sistema. E aí, o que os seres da luz estão trazendo para nós aqui? Eles estão nos ajudando de fora, né? De fora, eles ajudam por dentro também, limpando as interferências que vêm de fora, porque a porta ela é aberta de dentro para fora. Então, o que acontecia é que a gente não conseguia acessar nada disso. Por quê? Porque quem dominava o planeta Terra eram os negativos, né? E estão nesse processo de serem removidos daqui. É um processo. Então, a gente não conseguia identificar isso. A gente não conseguia. E agora a gente já consegue identificar. Por quê? Porque os seres de luz estão trabalhando no nosso campo para que abra esse campo, para que a gente consiga identificar, perceber isso, olhar para isso, enxergar isso, para que a gente possa trabalhar dentro de nós. Tá? Então é um trabalho em conjunto, eles abrem, tirando os véus para que a gente acesse essas informações, né? Que aí muitos vão perguntar, Renata, como é que você sabe disso? São acessos que eu mesmo chego através do meu processo de trabalhar o meu autoconhecimento com a ajuda dos seres, também tirando as interferências externas, né? E, gente, limpeza é algo que a gente tem que estar sempre fazendo. Porque a gente ainda não está lúcido o suficiente para ficar no controle do nosso sistema. Porque a gente só vai conseguir ter o controle total do nosso sistema quando a gente se tornar totalmente consciente. E a gente está nesse processo. Então é muito comum algumas chamas estarem entrando num conflito existencial, não se identifica mais, né? Às vezes elas têm tipo pequenos lapsos de nossa, eu tô entrando numa coisa, num conflito de identidade dentro de mim muito grande. Por quê? Porque são esses egos sendo reconfigurados para que o eu sou atue definitivamente, tome posse definitivamente do sistema. Isso tudo tem a ver com a ligação da hélice, das 12 hélices do DNA, acho que são 12, né? Tem tudo a ver com isso, é como um computador. Mesmo que a gente seja de carne e osso, é tudo tecnológico, tá? E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está limpando, desprogramando esse passado, que é o que fazia a gente ficar preso aqui. Imagina, eu vou mostrar para vocês como esse sistema é um sistema mesmo, né? Tipo tecnológico. Imagine você ficar em todas as encarnações repetindo aquele padrão como se fosse na época da fita, sabe? A fita cassete que você fica voltando o trechinho do filme que você gostou e repetindo aquela cena. Isso não é uma tecnologia que você fica voltando ali naquela história e repetindo aquela cena? Era isso que acontecia com a gente quando a gente estava preso na roda de Sansara. A gente saía do corpo físico quando
encarnava, voltava a repetir de novo aquela mesma história num cenário diferente, mas muitas vezes com as mesmas pessoas envolvidas. E a gente, para quê? Para que a gente ressignificasse, só que a gente não iria conseguir ressignificar aquilo sem saber, sem ter a consciência, por exemplo, que isso é uma repetição de vidas passadas. Tem muita gente aqui que não aceita vidas passadas. Como é que elas vão ressignificar memórias de vidas passadas se elas têm uma crença de que não existe vida passada? E não existe, e ninguém sabe disso, ou nem todos têm essa realidade, né? Nem todos acreditam nessa realidade. Por quê? Porque eles aprenderam através das religiões que isso não existe e eles não tiveram experiências extrafísicas, né, espirituais, para mostrar para eles que essa realidade é. Que é o que aconteceu com a gente chama gêmea. Nós experienciamos o fenômeno, começamos a acessar memórias, vidas passadas, flashes, insights. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que a gente está reencontrando a nossa chama. Então a gente começa a acessar essa verdade que foi oculta, né, ocultada de nós. E é através disso, dessa oportunidade de se reconectar com essas memórias, que a gente vai poder limpar. Se não fosse isso, a gente ia ficar preso aqui na roda de Sansara, gente. Entende? Então, é isso que acontece. Por isso que a gente está limpando essas memórias, para a gente se desprender, né? Sair desse aprisionamento do passado, também sair da ansiedade do futuro e realmente ancorar no aqui e agora. O nosso eu sou ancorar no aqui e agora, e o aqui e agora é tudo que existe. Só que a gente, preso no ego, né, na mente limitada da 3D, a gente estava sempre revivendo o passado e ansioso pelo futuro. A gente nunca estava no aqui e agora. E quando a gente morria, a gente ia para o aqui e agora. E o aqui e agora era aquela realidade que a pessoa não sabia que existia por conta das crenças. E aí ela ficava no vazio até ela conseguir trabalhar a consciência dela e sair daquele vazio. E a gente está fazendo, nós chama gêmeas, e toda a humanidade vai entrar nesse processo de fazer isso ainda no corpo físico. Isso já está acontecendo. Por isso que a gente está vivendo a 4ª dimensão no físico. Muitas pessoas, às vezes eu fico assim, gente, parece que eu morri. Parece que eu morri porque tá tudo diferente. As pessoas estão cada uma vibrando numa frequência e a gente não tá mais naquela frequência de 3D todo mundo igual. Uns estão vibrando na 4ª, outros já estão vibrando na 5ª, outros estão muito na 3ª ainda encruado, e a gente acaba se afastando por conta dessas oscilações vibracionais, né? E a gente se conecta com um, desconecta com o outro, e a gente está vivendo essa introspecção, essa solidão, que é como se a gente estivesse vivendo o umbral da 4ª dimensão, que é a reconfiguração ainda nesse corpo físico, para que a gente possa viver o presente nesse mesmo corpo físico e não seja necessário a gente morrer nesse corpo físico e esperar uma oportunidade para encarnar no outro corpo físico para viver isso. A gente está fazendo um combo, tudo numa encarnação só. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos buscar por informações fora da 3ª e 4ª dimensão. Nós precisamos se conectar conosco. Não esperem ter segurança para que vocês possam fazer o que precisa ser feito, porque quem quer segurança é o ego, né? E o ego ele está perdendo o controle. Agora o eu sou vai atuar através da confiança. Confie e faça o que precisa ser feito, tá bom? Então é isso, meu recado de hoje. Se vocês precisarem de ajuda, o meu contato está na descrição de vídeo. Eu trabalho com a mesa multidimensional arcturiana, que trabalha nessas limpezas, que ajuda a limpar para que vocês alcancem a consciência. Mas a parte de vocês, só vocês podem fazer. Onde você está resistindo? É isso que você precisa olhar e você precisa se render, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.